Olá. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 600 crianças que nascem no Brasil, uma tem síndrome de Down. Dados mundiais apontam que uma entre 68 crianças com 8 anos de idade tem autismo. Para atender alunos com necessidades especiais, muitas escolas optam por cobrar taxas e valores adicionais das famílias desses alunos. São Paulo ganhou uma lei que proíbe essa prática para garantir a igualdade social dos estudantes com síndromes ou transtornos. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. Professor Billy, que é do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o CIEJA, Sônia Casarim, do Núcleo de Pesquisa do Instituto Olga Koss, Edith Rubinstein, psicopedagoga clínica, ela é especialista em mediação educacional e faz parte da instituição Seminários de Psicopedagogia, e também o deputado Celso Nascimento, do PSC, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Você vai conhecer agora a história de Pedro Henrique, 21 anos de idade, Down. Hoje em dia ele está bem atendido no ensino público, mas a família já enfrentou cada uma em escola particular. Pedro Henrique compartilha as aulas de taekwondo com outros jovens com deficiência. Hoje eu tenho taekwondo, então eu vejo ele empolgado para vir, né? Ele aprende golpes novos, chega em casa, ele quer... A cobrança pelo serviço era feita por hora. Eu, minha esposa, as irmãs deles, né? Mostra o que você aprendeu hoje, explica aí, tá? Então você vê a motivação dele, né? De mostrar o que ele aprendeu novo, os golpes novos, isso é muito importante para ele, com certeza. Por ter síndrome de Down, Pedro Henrique sofreu bastante com o problema da exclusão escolar. Às vezes eu ligava procurando a escola, olha, eu tenho um filho, ele precisa de uma vaga para estudar na primeira ou segunda série. E aí eles perguntavam assim, mas ele morde? Ou diga assim, mas ele é quietinho? Como assim? Ele é criança. Criança faz mesmo traquinagem, né? Não tem como... ele é normal. Para mim, ele é normal. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas não faltam Pedros Henriques enfrentando a dificuldade de acolhimento pelas escolas. Quando chegava na escola e eles viam que era um portador de necessidade especial, eles queriam cobrar uma taxa a mais. Diziam que era porque tinha que ter uma pessoa a mais para acompanhar ele, porque as atividades cognitivas ou às vezes na vida diária mesmo, né? De acompanhar o banheiro, ou qualquer atividade, ou trocar e acompanhar ali na hora do intervalo, tinha que ter uma pessoa a mais. Por isso que eles diziam que ia cobrar essa taxa a mais. Na mensalidade, não era nem na matrícula, na mensalidade. Foi o que inspirou o deputado Celso Nascimento, do PSC, a criar uma lei que proíbe as escolas de cobrarem valores adicionais de estudantes com deficiência. A escola tem muito a ganhar com eles. Não é ele que ganha. A escola, os profissionais que trabalham com eles, têm um retorno muito grande. Isso não tem preço. Eu acho que é muito importante, sim, não deve cobrar. Não deve cobrar, deve se dedicar. Porque eles são as crianças especiais, eles não sabem, não são nenhum bicho. Eles têm que ficar enjaulado ou alguma coisa a mais. Eles querem uma atenção especial. Não tem que cobrar. Nós já pagamos o que é justo nesse país. A situação de Pedro Henrique começou a mudar quando ele ingressou no CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, escola de ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo, no Campo Limpo, zona sul da cidade. O CIEJA acolhe 185 alunos com deficiência visual, auditiva ou intelectual, que têm acesso às disciplinas regulares e extracurriculares. As aulas de taekwondo são uma parceria entre a escola e o Instituto Olga Koss de Inclusão Cultural, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Principalmente assim um resgate de uma autoestima, assim, de uma valorização, assim, né? É algo que a pessoa consegue fazer bem, assim, né? Então, uma arte marcial, da forma como ela é ensinada, ela pode ser muito acessível, assim, né? Então, se torna assim uma habilidade, algo que a pessoa tem orgulho de fazer. Então, acho que do ponto de vista da psicologia seria o principal, assim. A pessoa se reconhece como autora de algo que ela consegue realizar com sucesso. Pode servir como inspiração, né? Uma alternativa para se mostrar que é possível. Então, acho que pode haver uma rede, assim, uma troca muito grande entre todas essas escolas, né? Então, esse passo aqui já de divulgar já é um caminho também, né? Então, acho que é isso, né? Popularizar algo que acontece isoladamente em alguns lugares. Aqui foi o único lugar que a gente abraçou, que nos acolheu. Que eu já estava cansada, viu? Eu já estava, assim, desistindo.
Pois é, professor Billy, a Valéria, mãe do Pedro Henrique, já estava quase desistindo, não fosse o acolhimento de vocês lá no SEJA. Como é que o Pedro Henrique chegou lá? Com que nível de atraso educacional ele chegou lá por conta dessa situação de exclusão escolar que ele enfrentava? Eu digo assim, todas as pessoas possuem potencialidades, né? Então, quando chega uma pessoa no SEJA Campo Limpo com deficiência ou não, nós procuramos olhar o que ela é capaz de fazer e se o que nós temos para oferecer é capaz de atender às necessidades dessa pessoa. Então, quando o Pedro passou a entrevista comigo, eu vi nele uma pessoa que tinha N possibilidades de aprendizagem, independente somente da questão da leitura, da escrita e da matemática. Eu acho que é minimizar muito a escola, pensar nesses 3 quesitos, escrita, leitura e matemática. E como nós trabalhamos com pessoas com deficiência a partir de 15 anos, nós temos um olhar muito mais ampliado para a questão da deficiência, pensando na inclusão social da pessoa num todo, seja com atividades esportivas, culturais, como a parceria que nós temos com a Olga Cos, seja encaminhando para o mercado de trabalho, outras atividades em outros setores da educação, né, para poder ampliar essa vida dessa pessoa, para dar uma qualidade de vida para ela. Então ele chegou assim, desacreditado do potencial que tinha, porque ninguém nunca tinha ressaltado para a mãe, seu filho é capaz de fazer isso. Sempre foi falado, seu filho não consegue fazer isso. E por não conseguir fazer isso, por nós termos que precisar de outros profissionais, nós temos que cobrar algumas taxas a mais. Então a mãe estava desistindo nesse ponto. E quando chegou no SEJA, ela falou, olha, isso aqui é um mundo que não existe, deve ser fictícia essa escola, né? Mas ela é real e está lá para todo mundo conhecer. Sônia, como é que você avalia o desenvolvimento do Pedro Henrique, considerando a parceria que o SEJA tem com o Instituto Olga Cos, a qual você pertence? Como são atividades complementares, né? Então não envolve isso, leitura, escrita, né? A matemática, que são tipicamente acadêmicas. O Instituto Olga Cos trabalha principalmente com artes e esportes, né? E aí esportes em artes marciais, né? A gente tem karatê, taekwondo, o Pedro, no caso, ele faz taekwondo. Então são atividades que utilizam muito pouco essa exigência de raciocínio, de abstração e tudo isso, e vai por outros caminhos onde ele pode desenvolver muitas habilidades. Então são caminhos alternativos, né? Então ele tem oportunidade nessa parceria de explorar aquilo que ele tem como potencial, realmente, não exigindo o que é deficitário, mas o que é potencial, o que é capacidade, né? Então são alternativas, realmente. Professora Edith, como que uma escola tem que estar preparada para receber esses alunos com necessidades especiais? Então, sejam as escolas do ensino público, até as escolas particulares que, vez ou outra, aí cobram esses valores que nós estamos falando. Então, eu tenho visto escolas de 3 categorias. Uma escola que faz a inclusão, mas a inclusão nem sempre é possível fazer, ela acontece teoricamente, né? E às vezes a escola nem cobra um acompanhante especial, mas essa criança não está, ou esse adolescente, não está incluído de verdade. Ele está presente na sala de aula, né? São oferecidas atividades acadêmicas, ele não dá conta de acompanhar, mas ele está ali incluído de uma maneira fictícia, né? Por outro lado, há escolas especiais, onde essa criança está só convivendo com seus pares, né? E que também é uma realidade que isola, né? E eu já vi boa experiência numa escola pública, especialmente numa escola pública aqui em São Paulo, chamada Amorim Lima, e também numa ONG chamada Projeto Âncora, né? Então, são escolas alternativas, escolas ditas democráticas. Nós estamos num período de transição, onde, digamos, a equipe de educadores assume o cuidado para essa pessoa que precisa de um atendimento especial. E às vezes nem é só uma questão acadêmica, né? Ela pode ter outras atividades e ela pode estar incluída de uma outra forma. Mas os alunos da escola, dessas escolas que eu estou mencionando, escolas democráticas, são também trabalhados, né, no sentido de aceitar essa criança, não porque ela está ali por obrigação como uma incluída, porque os pais pagaram
compuseram ali, mas a escola, os educadores estão trabalhando com os alunos no sentido de eles poderem assumir ou aceitar essa diferença e ajudar na inclusão. Então, cabe não somente ao educador, mas também aos colegas, aos pares, participarem desse sistema de inclusão. Nesse seu raciocínio, professora, nós temos a Política Nacional para a Educação Inclusiva, que prevê que os alunos com necessidades especiais frequentem as aulas das escolas regulares, as aulas comuns das escolas regulares. Isso não vem acontecendo na prática. Então, né? Isso não vem acontecendo. Eu penso que a lei é importante, mas ela não vai resolver o problema se os educadores não forem trabalhados. Se não se fizer um trabalho no sentido de preparar tecnicamente o educador para lidar com essas diferenças. E aí eu quero ampliar um pouco mais e pensar não somente nas crianças com necessidades especiais, mas nas crianças ditas que têm transtornos, né? E que não são necessidades, muitas vezes não são necessidades especiais, mas muitas vezes elas são avaliadas como portadores de transtornos, dislexia ou descalculia, outras, enfim, né, que estão ali no Código Internacional de Doenças. Eu penso que todas as pessoas, todas as crianças devem ter um atendimento especial e um olhar especial, e não somente aquelas que têm um laudo. É ampliar um pouco essa questão da inclusão. A escola tem que ser para todos e também atender singularmente a cada um que precisa de um atendimento diferenciado. Mas para isso, a escola como sistema tem que ser trabalhada, não somente o professor. O sistema da escola, a rede, né, de quem atende, de quem trabalha com essa situação, tem que estar ali presente. Deputado Celso Nascimento, o que o seu olhar de legislador viu em relação a essa questão da cobrança das taxas, de valorizar mais das famílias desses alunos especiais? Eu vi exatamente o olhar da mãe do Pedro, exatamente o olhar de outras mães dentro do nosso estado, de outros pais, que veem a grande dificuldade de ter um filho que eles amam de igual forma. Porém, este filho tem aí uma síndrome, um transtorno, gastam já um pouco a mais, pelo cuidado a mais especial para com esta criança. E quando chega o momento de levá-la a uma educação, porque o desconhecimento leva à ignorância. E muitas vezes, eu vi a professora dizendo que os educadores precisam se especializar. E precisam em todas as áreas. Nós vemos hoje uma educação muito deficitária. E a educação deficitária já está no campo dos tidos como os normais. Os especiais, então, sofrem ainda mais. Então, diante desse quadro que o Pedro viveu, que a sua família viveu, de chegar num determinado lugar e ter que pagar a mais para poder ter o filho ali em condições de aprendizado, de estudo, e pela ignorância, perguntar aos pais se o filho morde, se ele fica quieto, isso mostra total desconhecimento do que é uma síndrome de Down, do que é um transtorno. Então, nós percebemos que hoje a educação nossa está debilitada em muitas áreas e ainda muito mais difícil para a família que tem uma criança com uma situação especial, ter que pagar o dobro, porque geralmente pagava-se a mensalidade em dobro, mas pagava-se já a matrícula em dobro. E nós estávamos trabalhando justamente, porque se fala muito de inclusão, mas nesta área nós vimos uma separação. Se a escola tiver uma programação, uma organização financeira antes das matrículas, ela já pode dizer assim, bom, nós teremos tantos alunos que poderão ser atendidos com tais deficiências, com tais síndromes, com tais transtornos, e teremos profissionais para atendê-los, e a demanda deste acompanhamento especial já ficaria embutido no contexto geral. Ou seja, um aluno que é dito como normal paga R$1.000 a mensalidade, então se ele pagar R$1.002, R$1.005, ele vai dar condições para que aquele que tenha dificuldade, aquele que está vivendo essa questão do transtorno,
pague os 1.005 também, ou seja, não pagar 2.000, porque geralmente pagava em dobro. E nós vimos que essa questão, muito bem apresentada na reportagem inicial, mostra que esta mãe do Pedro e tantas outras mães de tantos outros Pedros vivem essa dificuldade. E diante disso nós pensamos na lei, propusemos esta possibilidade que foi muito bem aceita na casa e hoje então se torna lei mesmo. E agora as escolas têm que se programarem, se organizarem para um atendimento especial. A gente parabeniza essas instituições que hoje ajudam de uma forma maravilhosa, mas eu estava dizendo aqui a professora que as vagas são pequenas e para muitas delas os recursos são difíceis de chegar. Então nós temos, segundo a estatística, uma quantidade enorme, uma demanda enorme, mas o atendimento mesmo é mínimo, porque falta condições, preparação, pessoas especiais para cuidar de tão importante causa que é cuidar das crianças especiais. Também porque a diversidade é imensa, né? O preparo para atender todo o leque de necessidades especiais é muito amplo, né? Então o preparo é muito complexo. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que garante igualdade social dos estudantes que possuem síndromes, possuem transtornos no sentido do pagamento das escolas. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, estamos de volta com o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre a lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que garante igualdade social dos estudantes que possuem síndromes ou transtornos. Professor Billy, falando lá do seu trabalho no CIEJA, lá do Campo Limpo, quem é o seu corpo docente? Quais são as competências que os professores devem ter e que os seus professores têm para atender os alunos com necessidades especiais? Então, no CIEJA nós temos em torno de 1.200 alunos, divididos em 6 períodos de atendimento, e dentre esses 1.200 temos aproximadamente 185 pessoas com alguma deficiência. Os professores, por ser uma escola de ensino regular que atende de 1ª a 8ª série, têm as suas formações específicas, né, nas suas áreas mais diversas dos conteúdos. E temos os professores especialistas, eu que sou especialista em deficiência intelectual, com mais uma outra amiga, uma especialista em deficiência auditiva e outra especialista em deficiência visual. Para o restante do grupo, que é no total de 38, nós temos as sextas-feiras da escola que são livres para os nossos momentos de formação e transformação da prática docente, porque os professores eles já são formados, né? Se quer ter ou não uma formação nessa área de pessoas com deficiência, aí a pessoa tem que ter habilidade para isso também. Né? A Prefeitura de São Paulo oferece inúmeros cursos, né, de formação, de especialização, e muitos professores não querem, né? Por outro lado também, por esse grupo, esse número grande de pessoas, eu percebi a necessidade de atender essas famílias. Essas famílias têm questões, ela precisa de respostas, ela precisa de informações para transformar a sua vida e a vida do seu filho dentro de casa e na sociedade. Então, em 2007, eu criei o projeto Café Terapêutico, que é um grupo de pais, alunos e amigos em busca de uma sociedade realmente inclusiva. Então, com a presença da mãe, do pai, quando possível, do filho, já que ele é jovem e adulto a partir de 15 anos, e presença de parceiros, que nós temos, assim, no mínimo 140 parceiros dentro da escola. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, mas a sua escola não é pública? Eu falei, é pública. É gestão democrática, participativa, escola literalmente aberta. Todas as pessoas entram, todas as pessoas que entram tornam-se parceiras porque acreditam no nosso trabalho. Então, esse grupo de mães é um grupo muito forte. Tornou-se referência na cidade de São Paulo, já ganhei vários prêmios por isso.
mas acredito que é um trabalho que qualquer escola pode fazer, desde que ela queira fazer um trabalho, como diz na legislação, escola de qualidade para todos. Então, quando fala todos, são todas as pessoas. Só que aí eu abro aspas para uma questão. Dependendo da idade da pessoa, dependendo da pessoa, a escola não vai mais fazer diferença na vida dela. Porque quando nós pensamos em inclusão, a primeira coisa que vem é escola. Só que inclusão é esporte, cultura, lazer, é teatro, é sair, é passear. Então, no SEJA, nós pensamos em tudo. Na questão pedagógica, quando é questão de esporte, recorremos ao Instituto Olga Cos. Os meninos adoram dançar, adoram baladas, então a cada 2 meses fazemos uma balada para eles, para os especiais. É totalmente exclusiva para pessoas com deficiência e sua família. A pessoa que não tem deficiência não pode entrar. Então, nós vamos atrás de parceiros, né? A prefeitura nos dá um aporte de prefeitura, aquelas verbas que vêm para as escolas, mas como nós somos muito ousados, o que ela nos dá como verba é pouco para o que a gente acha que pode ser feito. Então recorremos aos parceiros e tem dado certo. Agora o deputado Celso Nascimento chamou a atenção para a questão da quantidade de crianças especiais que precisam desse tipo de atendimento. Não há espaço. Lá são 1.300 alunos, dos quais 185 com algum tipo de necessidade, visual, auditiva ou intelectual. Tem espaço para mais? Tem. Por exemplo, às segundas e quartas-feiras eu estou disponível na escola na parte da manhã para entrevistar os pais que querem matricular os seus filhos. Numa conversa de 1 hora, né, eu tento ver as possibilidades que aquele menino tem, as potencialidades, e vou ver os interesses da mãe também. Porque às vezes a mãe quer colocar o filho na escola, eu estou falando de pessoas a partir de 15 anos. Que nós temos até 90. Você chega lá com uma pessoa com 45 anos com alguma deficiência, eu penso, a escola não fez diferença na vida dessa pessoa, não vai fazer agora. Então eu converso com a mãe, olha, eu posso encaminhar para o mercado de trabalho, para um curso de formação que nós temos parcerias, eu posso encaminhar para atividades de esporte, cultura e lazer. E a mãe fica assim com um sorriso enorme. Poxa vida, eu vim procurar a escola, não consegui a escola, mas eu consegui muitas outras coisas que ela não via como possibilidade de melhora de qualidade de vida para esse filho. Então, temos sim, temos espaço para mais, desde que essa pessoa tenha condições de absorver aquilo que nós temos para oferecer. Isso nós decidimos com a família. O que você quer para o seu filho? Tem mãe que fala assim, uma das perguntas, o que você espera de uma escola como essa? Para ele sair um pouco de casa, para ele ver gente. Eu respondo na hora, mas para sair de casa ele pode ir no shopping, ele pode passear na feira, ele pode ir para clube, para parque. Mas a escola, ela tem o transporte, né? Então tem mãe que chega, tem transporte? Fala, olha, eu vou te garantir a vaga se o seu filho tiver condições de ficar conosco. O transporte é uma outra questão que a gente vai conversar depois, né? Então eu vejo o interesse, sim, da família. Que resposta você quer ouvir dos pais quando você faz essa pergunta e que vem justamente essa resposta? Eu quero que ele saia um pouco de casa. Que resposta você está esperando? Eu gostaria que ela falasse assim, olha, eu quero que o meu filho, eu acredito que o meu filho tem condições de aprender, eu acredito que a escola não explorou todas as possibilidades que ele tem, né? Então eu gostaria que ele aprendesse um pouquinho mais, que ele avançasse um pouquinho mais nos conhecimentos dele e no social com as pessoas, porque eles já chegam lá socializados. Eu tive um caso de um menino que a queixa foi, ele ficou 5 anos correndo na quadra da escola. Aí me ligaram de uma instituição parceira, a minha amiga psicóloga, olha, vai um caso assim. Falei, tudo bem, é um caso para você. Falei, tá legal. No outro dia chegou um psiquiatra, um psicólogo, uma assistente social para falar do menino em questão. Falei, não, gente, eu não quero ouvir o que vocês vão falar dele. Deixa eu conversar com a mãe, conhecer o menino, senão vocês vão contaminar o meu olhar com relação a ele. Quando o menino chegou, eu fiquei assim, não acredito que esse é o menino que estão falando que só fica correndo. Falei, mas por que ele fica correndo tanto? Então, vou encaminhar ele para o esporte. Mas ele tem um potencial de aprendizagem muito grande. Agora ele faz um curso de encaminhamento para o mercado de trabalho, né? No primeiro dia de aula, a mãe teve que ficar junto, né? Aí eu falei, e agora? Agora não precisa mais, só no primeiro dia. Outro dia fomos fazer uma saída. Eu estou convidando as mães, ele sempre agarrado na mãe, ele tem 18 anos. Aí eu falei, vou tentar fazer com que ele saia só com os amigos, né? Vamos, a mãe não vai? Eu falei, a mãe não precisa ir. Ele, tá bom. Ele gostou tanto que ele falou assim, quando vai ter outro passeio? Tal dia. A mãe não pode ir, né? Eu falei, não, agora nós convidamos as mães. Se as mães quiserem ir, tudo bem, né? Então ele se permitiu sair sozinho, porque a mãe, por uma questão de proteção do filho, eu até entendo, nunca tinha liberado o filho, achando que ele ia agredir as pessoas como ele agride a mãe dentro de casa.
Então a gente vai além do que a escola tem para oferecer. Professora Edith, e a formação dos professores? Isso na universidade, como é que é trabalhado? Então, existem cursos especiais para atender, um curso para formar pessoas especialistas, mas eu penso que a questão, não adianta criticar que, bom, o educador não fez essa formação de educador para atender crianças especiais, mas eu acredito na formação continuada em serviço, né? Então, eu faço um trabalho de assessoria numa instituição chamada PROF, na favela do Paraisópolis, que atende, não é uma escola, mas que atende as crianças em períodos contrários à escola. E trabalho com os educadores, dando uma assessoria e uma supervisão. E ali, com essas pessoas que são pedagogos, né, a gente vai discutindo e encontrando possíveis caminhos com a equipe toda para encontrar caminhos alternativos para aquela criança que não conseguiu se alfabetizar, que é um adolescente. Então, o que ela pode fazer? Então, não adianta a gente se queixar que ela não fez na faculdade de pedagogia ou não fez um curso especial. Então, a instituição precisa ter algum especialista, psicopedagogo ou alguém que possa trabalhar com os educadores no sentido da formação continuada no trabalho, né? É possível fazer isso. E também trabalhar com a discussão do coletivo. São escolas que trabalham numa abordagem cooperativa e democrática, onde a equipe toda assume esse trabalho de lidar com as diferenças. Aí não são só crianças com deficiência mental, intelectual ou outro tipo de deficiências, mas são crianças que não estão se encaixando por N razões. Então, cabe à escola, independentemente da formação, criar esse espaço de formação continuada no serviço. Perfeito. Eu acho que esse é o único caminho. Né? E eu tenho visto, assim, me entusiasma de ver os educadores que discutem entre si e encontram caminhos e vibram com aqueles caminhos que não estavam na formação anterior que eles tiveram, né? Então, eles estão ali nessa formação continuada, lendo, discutindo, encontrando caminhos. Em todas as áreas, o profissional faz sua formação continuada, o médico faz a formação continuada, por que o educador também não pode trabalhar com a sua formação, né? Jornalista também, né? Então, todos nós. Sim. Verdade. Sônia, quais são os estudantes, digamos, mais excluídos pela experiência que vocês têm no Instituto Olga Cos, nas diferentes parcerias que são realizadas? Bom, o foco do Instituto é a deficiência intelectual exatamente pela dificuldade que ela traz, né? Um dos maiores desafios em termos de inclusão é a deficiência intelectual. As outras deficiências, não que seja fácil, né? Acho que a inclusão nunca é fácil, mas é mais óbvio na deficiência física, você vê o que precisa para aquela pessoa se locomover num ambiente, né? É mais fácil para o olhar do leigo, né? Assim, os caminhos se apresentam. O sensorial, né? A questão auditiva, o visual, também isso se apresenta de uma forma mais clara. Agora, na deficiência intelectual, o que se apresenta é a alteração, a mudança, né? de atitude. Quer dizer, o que a gente precisa é adaptar a atitude. E aí as pessoas, assim, o que precisa mudar? Em que eu preciso mudar para fazer a inclusão dessa pessoa? Isso complica muito, né? Então, o foco do Instituto Olga Cos é a deficiência intelectual, buscando, inclusive, sair, né, desse eixo acadêmico, né? Então, língua portuguesa, português, matemática, né? Essas questões que apresentam grandes desafios na deficiência intelectual, e explorar outros potenciais, outras capacidades, né? Que aí vem toda a questão artística, que é de uma, assim, a possibilidade de um potencial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, com todas as deficiências, com nós todos, mas para a deficiência intelectual é muito importante. A questão esportiva, que vai exigir a atividade física, vai exigir o exercício, a possibilidade de conhecimento do próprio corpo, inclusive, né? E que vai mostrar também a capacidade dessas pessoas. Então, esses caminhos alternativos ajudam a vencer esses desafios que são colocados pela grande maioria das deficiências, mas pela deficiência intelectual em particular, né? Deputado Celso, as escolas, obviamente, já têm o conhecimento da aprovação da lei, já está em vigor. Como é que será feita a fiscalização? As escolas estão sujeitas a multas? Como é que deve funcionar para que
a lei de fato seja seguida, seja entendida pelas escolas? Nós propusemos até inicialmente que houvesse sim uma cobrança de uma multa caso a escola não quisesse cumprir aquilo que a lei determina. É claro que quando uma lei surge, principalmente nesta área, muito mais do que a multa, nós entendemos que a conscientização da humanização das pessoas em relação a cuidar de um departamento, de um setor naquele ensino particular, privado, como a gente pode aqui denominar, para atender estas áreas hoje tão escassas, né? Há um dado aí que mais de 140 mil crianças correm o risco de não ter este acompanhamento, ensino, isso que nós estamos ouvindo aqui, o privilégio de estar lá recebendo do professor as devidas orientações, o esporte e tudo mais. Mas nós estamos, claro que num outro processo que virá, de dar às escolas a informação para que eles possam ter esse sentimento de que, ao fazerem isso, estão dando uma grande contribuição para que essas crianças, ou jovens, ou até mesmo adultos, que lamentavelmente vieram a este mundo com uma síndrome, com um transtorno, e eles pudessem ter, sim, de todos nós, de todos os seres humanos que fazem parte desse planeta, a condição de serem tratados. Claro, a gente vai dizer vai ser igualzinho, não vai ser igualzinho, nós não somos hipócritas de dizer que o tratamento é igual, mas que seja um tratamento respeitoso, que eles consigam ter, por parte dos humanos chamados normais, esta condição de receberem uma atenção, de receberem um cuidado. Então, a multa não vai existir no presente momento, mas um projeto de conscientização para que as escolas se programem a receberem esses alunos e a dar condições para que eles possam, na medida do possível, ter um tratamento de igual forma. Então, aqui nós estamos procurando trazer apenas uma proposta de igualdade nas condições que hoje o ser humano precisa receber. Agora, se nós não conseguirmos que se faça de uma forma muito mais voluntariosa do que ter que ser punitiva, talvez, então, lá no futuro, se programe alguma coisa. Porque o que a gente percebe é que, lamentavelmente, o homem só percebe quando mexe no bolso, né? A lei seca só teve resultado quando foi aplicado multas. Altas velocidades passaram a ser mais sentidas quando as multas foram cobradas. Mas, mesmo assim, tem gente que não está nem aí para isso. Então, pode ser que encontremos resistências em alguns lugares, mas pode ser que muitas pessoas que já são abnegadas e que têm esse sentimento possam colaborar para dar esta força, esse trabalho, esse empenho, esta colaboração para atender um pouco mais e melhor aquele que precisa. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que garante a igualdade social dos estudantes com síndromes ou transtornos. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com essa discussão. Até já.